Deus abençoe os amados irmãos. Nesse instante nós iremos fazer aqui a leitura do sermão do irmão Branham, Alimento Espiritual a Seu Tempo, que foi pregada por ele no dia 18 de julho de 65, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Esse sermão foi traduzido pela Gravações da Voz de Deus, porém a mídia contendo o áudio da narração feita pelo tradutor da Voz de Deus ainda não foi produzido até este presente momento. E nós iremos aqui fazer a leitura apenas da mensagem em si que ele pregou naquele dia, tendo em vista que logo em seguida ele dá início à oração pelos enfermos em uma fila de oração. Então, nós iremos fazer aqui a leitura do sermão, que ele começa a pregar a partir do parágrafo 10, e concluiremos a nossa leitura no parágrafo 137, onde ele encerra a sua mensagem. Então, a partir do parágrafo 10, o irmão Branham começa dizendo o seguinte: agora, vamos abrir se querem seguir a leitura ou anotar, apenas não creio que seria apropriado ter um culto sem ler a palavra de Deus e fazer alguns comentários, se vai ser um culto de cura ou de qualquer tipo. Todos entendemos. Não há visitante entre nós, eu suponho, mas todos entendemos o que é a cura. Não é nada que alguém faça por você, é o que Deus já fez por você. A salvação é na mesma linha. A única coisa é levar as pessoas a crer que isso é a verdade. E Deus ensina isto em sua palavra e então o prova para aqueles que creem nisto, porque ele disse: tudo é possível aos que creem. Você diz: não há nada impossível para Deus. Você crê nisso? Também não há nada impossível para você, porque tudo é possível aos, Deus é uma pessoa, aos que creem, está vendo? De modo que não há nada impossível para você, se somente puder crer. Agora, em 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler os primeiros 7 versículos, querendo o Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente. Vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Note, que ali te sustentem, não em algum outro lugar, ali. Foi, pois, e fez conforme o Senhor, ou a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E agora, esta noite, quero tomar um texto daí, intitulado Alimento Espiritual a Seu Tempo. Esta manhã nós tivemos uma lição sobre prestando um serviço a Deus, ou tentando prestar-lhe um serviço sem ser o tempo, a estação, o lugar ou a pessoa. E agora este é alimento espiritual a seu tempo. Este profeta Elias, nós sabemos muito pouco a seu respeito, mas sabemos o que ele foi servo de Deus, e o servo de Deus para aquela hora. E Deus usou seu espírito que esteve sobre Elias já por 3 vezes e promete mais 2, 5 vezes por graça. Ele usou sobre Elias. Ele veio sobre Eliseu em porção dobrada, esteve sobre João Batista e deve vir para introduzir a noiva gentia, e vem com Moisés para levar os judeus para o lar. Isso mesmo. 5 vezes que Deus promete usar o espírito de Elias e já o fez 3 vezes. Agora, este grande profeta, nós não sabemos de onde ele vem. Sabemos que era tisbita. Mas como ele veio,
Sabemos pouco sobre os profetas. Não sabemos de onde vieram, raramente. Como eu não sei de nenhum que veio da igreja ou teve alguma genealogia detrás de si. Eram apenas homens comuns que eram destemidos e muitas vezes sem instrução. E nunca fizeram nada por escrito. Eles mesmos, Isaías e Jeremias, um par deles, fez algo por escrito, mas este grande homem Elias nunca escreveu nada. Muitos deles não escreviam, talvez não soubessem escrever, mas eram homens rústicos. Não houve homem na Bíblia como aqueles profetas antigos. Eles desafiaram reis, reinos, povos, igrejas e tudo mais, e permaneceram firmes na palavra de Deus, e Deus provou que estavam certos. Eles eram indivíduos muito rústicos. E este Elias foi um dos mais rústicos de todos. Ele era um homem do deserto. Ele saiu do deserto, viveu no deserto. A Bíblia disse que se vestia de pelos, ele tinha a pele de ovelhas envoltas em si, e um pedaço de couro de camelo envolvendo os lombos, muito barba meio crescida no rosto, e imagino que ele era um homem de aparência muito rústica para se olhar. Mas todos eles não morreram. Eles não estão todos mortos. Nos dias do Concílio Niceno, muitos de vocês que leram o Concílio Niceno da Igreja Primitiva, quando quiseram fazer uma organização dela e dissolver todas as outras igrejas e convergir em uma, quando tiveram aquele Concílio Niceno, homens rústicos como Elias vieram ali do deserto, comendo só ervas, grandes homens rústicos, mas os dignatários, os de posição elevada sob Constantino e assim por diante, silenciaram a voz deles. Porque esses, sendo profetas, sabiam que o grão de trigo da igreja noiva tinha que cair na terra, do mesmo modo que o grão de trigo do noivo teve de cair na terra, e ali ficou por 1000 anos. É por isso que escrevem nos livros hoje, onde está esse Deus silencioso que pôde ficar parado e ver criancinhas assassinadas e mulheres despedaçadas por leões, e ficar sentado nos céus e não dizer nada sobre isso. Eles não conhecem a palavra. Aquele grão de trigo tem de cair na terra. Como poderia um Deus justo ficar parado e ver seu próprio filho morrer e cuspiram nele e assim por diante? Mas foi conforme a palavra, teve de acontecer, e assim é até esta hora. Este homem, ele foi um grande homem, ele teve uma geração pecaminosa diante de si. Acabe era rei, seu pai antes dele tinha sido mau. Desde Salomão tinha havido um rei mau após o outro. E este homem Acabe, o qual reinou por 22 anos em Samaria, era o pior de todos eles. Ele era um autêntico modernista. Ele cria em religião, certamente, e tinha tudo numa tendência moderna. Tinha seus 400 profetas hebreus, todos eles bem instruídos e treinados. Deus lhe enviou um, que era Elias, e ele não creu. Mas Elias, esse tisbita, era um homem do deserto. Não um homem polido. Ele era um homem rústico. E certo dia, depois que Acabe tinha pecado tanto que Deus não podia mais suportar, ele falou a Elias no deserto. E aqui veio ele descendo a estrada até Samaria, como frequentemente tenho ilustrado. Talvez a barba branca projetando-se do seu rosto, a careca brilhando ao sol, olhos pequenos estreitados, lá atrás com uma vara na mão, um sorriso no rosto, caminhou direto até o rei de Israel e disse: nem mesmo o orvalho cairá até que eu chame por ele. Deus nos dê homens assim. Veja, homens que sabem o que estão fazendo com assim diz o Senhor. Agora, nós verificamos que antes que ele fizesse isto, Deus o tinha chamado. Deus tinha falado com ele e, portanto, ele não estava com medo de nada. Ele não estava com medo da sua mensagem, de que não aconteceria. Ele sabia que aconteceria. Ele sabia que era conforme a palavra do Senhor, e sabia que ele era o profeta de Deus para a hora. Portanto, quer o rei lhe cortasse a cabeça,
ou lançasse na prisão, o que quer que fizessem, não fazia diferença para ele. Ele tinha uma comissão. Assim diz o Senhor, bem na cara do rei. Que pessoa rústica! Mas antes que ele fizesse isto, predissesse esta grande seca, porque Deus não permitirá que o pecado fique sem punição. Tem de haver punição. De que serviria uma lei sem uma punição? De que serviria dizer, é contra a lei passar com o sinal vermelho, e nenhuma multa por detrás dela, ou nenhuma punição por trás dela? Não seria lei. De modo que há uma punição para o pecado. E quando Deus faz uma lei, essa lei, ela é afrontada, então tem de haver punição para isso. E essa nação violou todas as suas leis. Eles tinham uma grande igreja, tinham o templo, tinham homens instruídos de sobra, tinham profetas por todo o país, tinham escolas deles, produzindo-os como uma máquina, e tinham profetas de sobra, tinham sacerdotes de sobra, tinham escribas de sobra, e tinham religião de sobra, mas estavam distantes da palavra de Deus. Deste modo, Deus chamou um homem totalmente de fora de qualquer das suas classes e o enviou com o assim diz o Senhor. E note como ele cuida dos seus. Antes que enviasse este profeta com a mensagem, ele disse, Elias, vai e dize estas coisas ao rei Acabe. E agora, quando o fizeres, foge dele rápido, porque prepararei um lugar para tu ires durante a seca. Eu vou cuidar de ti, Elias, se tu apenas pregares a minha palavra, fizeres exatamente o que eu te digo para fazer. Agora, eu vou tipificar este grande ministério esta noite, de Elias e a época de Elias, com a hora em que estamos agora. Eu creio que é um tipo perfeito. Eu penso nas nações, nós tivéssemos tempo para relatar, mas quero dedicar bastante tempo à fila de oração. Assim, se pudéssemos relatar e ver, Israel tomou a Palestina na mesma base em que nós tomamos estes Estados Unidos. Nós entramos nestes Estados Unidos e forçamos os ocupantes, que eram os índios, a ceder terreno e possuímos a terra. E assim entrou Israel na Palestina, sob a liderança de Josué, sob Deus, e forçou os ocupantes a ceder terreno e tomou a terra. E seus primeiros reis foram homens poderosos, Davi, Salomão e grandes homens. Nossos primeiros presidentes foram grandes homens, Washington, Lincoln e assim por diante. Então, finalmente, os presidentes ou os reis foram ficando mais corruptos o tempo todo. E finalmente terminaram com este Acabe. O tipo exato, típico do nosso dia. E o povo tinha se tornado tão moderno que não queria escutar a verdadeira palavra do Senhor. E você pode imaginar, num povo moderno como aquele, qual a impressão que um servo de Deus, verdadeiro e genuíno, passaria para eles. Ora, ele está louco, ele não está no seu juízo normal, não poderia haver tal coisa. Eles eram religiosos, muito religiosos. Eles tinham homens sinceros, tinham pessoas sinceras. Eles eram muito religiosos. Assim, ele sabia ser necessário mais do que apenas uma teologia habitual, mais do que qualquer mensagem habitual, mais do que apenas pregar a palavra para fender seus corações empedrados. Ele sabia ser necessário o assim diz o Senhor para enviar esse juízo sobre aquele povo, de modo que ele sabia disso quando saiu com o assim diz o Senhor. E era o assim diz o Senhor. Desprezar aquilo era juízo. Nós vemos isso em nosso dia também. Nós vemos isso em qualquer dia. Nada resta senão juízo quando se ultrapassa a linha da misericórdia. Agora, aquele tipo ali, com que eu vou tipificar Elias com a igreja hoje, a igreja de hoje, pouco antes do juízo, ele recebeu esta mensagem. Elias, ele representou, recebendo cuidados do natural, seu alimento natural, porque não ia chover agora, conforme a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias chamasse por isto. A hora em que disseres, Elias, aqui será.
Portanto, ele caminhou até o rei e disse: nem mesmo cairá orvalho até que eu chame por ele. Essa é uma carga e tanto, não é? Uma mensagem e tanto. E agora, nós vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Agora, todos sabemos, todos estamos bem conscientes de que há uma grande seca espiritual na terra hoje, espiritualmente falando. E, sabe, isso foi predito pelos profetas, que seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. Disse: virá uma fome na terra e não será só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isto tipifica a seca natural com a espiritual. Pecado e incredulidade por falsos mestres e modernistas na igreja tinham trazido o lugar a este juízo vindouro, próximo. Então eles tinham se voltado da palavra de Deus e seu profeta a termos teológicos modernos da palavra. Note aqui, é exatamente nessa hora que Deus sempre levanta alguma coisa, porque ele não faz nada sem que primeiro o revele ao povo, e ele sempre revela por seus servos. Agora, mas Elias, durante esse tempo, teve um lugar secreto a que Deus lhe tinha ordenado ir. Essa é a coisa que queremos ver agora, pouco antes de termos a fila de oração. Elias teve um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não o proveu para ele. O rei não o proveu para ele. Ele próprio não o proveu. Mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã ou se o estoque se esgotaria. Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa! Um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Quando o Concílio Mundial e tudo o que está acontecendo hoje, que diz: os dias dos milagres já passaram, os grandes poderes de Deus foram tirados das igrejas, eles já não parecem, não tem nada além de um metal que soa e um sino que tine. Nós sabemos que isso é verdade. E aparência de piedade e negando a eficácia dela. É exatamente a mesma coisa que Davi fez esta manhã com os carros de bois. Afastou-se da palavra. Quando a palavra lhes foi apresentada e dada, eles não a quiseram. Portanto, haviam se afastado dela. Era isso que essas pessoas tinham feito nos dias de Elias, se afastado da palavra. Elas pensavam que tinham a palavra, mas não a tinham. Assim, note então durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa que ele faz toda vez. Nos dias em que ia destruir o mundo com água, ele preparou uma via de escape para Noé. Nos dias em que ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo. Como Deus prepara o seu caminho. E onde não há caminho, ele é esse caminho. Ele é esse caminho. Agora, nós percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com um míssil brilhante, polido, com uma cabeça nele que devíamos temer. São as igrejas que devíamos temer. É a hora em que estamos vivendo que devíamos vigiar. Agora note, mas Deus preparou uma via para Elias escapar disto. E ele preparou uma via para seus filhos crentes escaparem disto agora, a ira e coisas que estão por vir. Porque Deus não poderia ser justo em julgar essas pessoas e lhes enviar punição, e submergir Sodoma e Gomorra, e submergir Cafarnaum no meio do mar, e condenar essas gerações e Sodoma e Gomorra, e então nos deixar fazer a mesma coisa e passar impunes com isto. Estamos destinados ao juízo com tanta certeza quanto eles estavam destinados ao juízo. Agora, nós notamos que quando essas coisas surgiram, a tendência moderna daquele dia, Deus pôs um homem em pé naquele dia,
ou levantou um homem, melhor dizendo, para combater as forças, e eles se recusaram a ouvir isto. Eles acharam que ele estava louco, que ele tinha perdido o juízo, que ele era apenas algum velho fanático, um tolo do deserto, meio doido por mata. Entretanto, ele tinha a palavra do Senhor. A palavra não significa o que dizem hoje. Bem, a Bíblia é um livro de história. Suponho que vocês já viram isto, que agora eles afirmam que Eva não comeu a maçã, ela comeu que era mesmo? Eu creio, foi um damasco, dizem agora. Foi um damasco. E então que Moisés não levou os filhos de Israel através do Mar Vermelho, era um montão de juncos na outra extremidade daquele mar, e ele passou para o mar de juncos. Então, com a água se levantou de ambos os lados como uma parede, eles passaram por terra seca. Então, tamanha bobagem. Mas veja, requer-se esse tipo de dia para trazer abaixo a ira de Deus sobre o povo. Faz isso. Dizem que não há tal coisa como estes, nem mesmo pessoas de igreja creem em milagres. Eu lhe darei $1.000, disseram. Mostra-me o milagre. Mostra-me o milagre. Bem, eles não poderiam vê-lo se houvessem 10.000 coisas que fossem feitas diante deles. Ora, eles nunca o veriam. Você diz, isso é impossível. Não é. Elias certa vez estava em Dotã, e o exército sírio tinha vindo e cercado a cidade para prendê-lo, porque sabiam que era ali que o poder da nação se encontrava, era naquele vidente. Ora, o rei, um dos homens contou ao rei da Síria, disse, tu sabes que Elias o profeta, o tisbita, conta ao rei de Israel o que tu falas na tua câmara secreta. Disse, vai e apanhe aquele sujeito. Esse é o sujeito que nos está estorvando. E o exército sírio inteiro se pôs, sem ser percebido, em torno de Dotã. Eles estavam à sua volta toda. E Geazi, o servo do profeta, despertou e disse, meu pai, os exércitos estão à nossa volta toda aqui, estamos completamente cercados. Ele disse, há mais conosco do que com eles. Está vendo? E Geazi olhou em volta e disse, eu não vejo ninguém. E ele disse, Senhor Deus, abre os olhos desse rapaz. E os seus olhos se abriram. E todos os morros estavam cheios de anjos e carros estacionados ao redor, as forças invisíveis. Elias caminhou direto até lá. E a Bíblia disse que ele os cegou. Ele saiu até eles estavam cegos a ele. Saiu e disse, estáis procurando por Elias? Ele disse, sim, estamos procurando ele. Disse, vinde, eu vos direi onde ele está. E os conduziu direto a uma emboscada, exatamente aonde os exércitos saíram e os apanharam. Agora, a Bíblia disse, ele os cegou. Isso encerra o assunto. E as pessoas estão espiritualmente tão cegas hoje, ainda que o Senhor Deus desça no meio do povo e faça qualquer coisa, e as coisas que ele prometeu, elas ainda assim não conseguem ver isto. Elas estão espiritualmente cegas, não conhecem a Deus, não conhecem seu grande poder. Agora, nós notamos que fizeram isso nos dias de Elias, e ainda fazem hoje. Deus os cega. Dizem hoje que não há milagres, não há tal coisa, tudo isto é emoção. E disseram a mesma coisa acerca de Elias, porque quando ele foi levado para cima e Eliseu ocupou seu lugar, um jovem, ficou careca, jovem, as crianças correram atrás dele e disseram, velho careca, por que não subiu com Elias? Veja, eles nem mesmo criam nisto para começar, o povo, depois de tantas coisas terem sido feitas. E este grande homem de Deus tinha sido trasladado ao céu por um carro de fogo, e o povo nem assim creu nisto. E mandaram suas criancinhas correrem atrás deste homem e dizer, velho careca, por que você não subiu? Está vendo? E então o profeta amaldiçoou as crianças, e uma ursa matou 42 delas. Agora note, hoje, como aconteceu então, eles põem sua própria interpretação na palavra. Agora,
se querem fazer isto, fica a critério deles, mas tentam nos fazer crer nisto. A Bíblia disse que esta palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus faz sua própria interpretação. Deus confirma a sua palavra, e essa é a interpretação dela. Como muitas vezes disse, ele disse no princípio, haja luz, e houve luz. Isso não precisa ser interpretado. Aconteceu. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse que derramaria o seu espírito, e ele derramou. E disse, nos últimos dias, e as coisas que ele faria, e está fazendo. Isto não precisa de nenhuma interpretação. Deus está fazendo sua própria interpretação. Não importa o que os homens tolos digam, isso não detém a Deus nem um pouquinho. Quando Jesus esteve na terra, ele teve tanta incredulidade com que contender quanto nós temos hoje, e talvez mais. Mas isto não o deteve. Ele prosseguiu realizando e cumprindo o seu dever. E Deus confirmando tudo o que ele fazia. Ele disse, eu não sou por mim mesmo. Meu Pai e eu somos um. Ele habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. E se não faço suas obras, então não me acrediteis. Mas se faço as obras, e ainda assim não podeis crer em mim, crede nas obras. Está vendo? Em outras palavras, eles examinai as Escrituras, ele disse, porque ali é onde cuidais ter a vida eterna. É por conhecer as Escrituras, e as próprias Escrituras de mim testificam. Amém! Que afirmação! São elas, as Escrituras, que vos dizem quem eu sou, Jesus disse. E são as Escrituras que lhe dizem a hora em que estamos vivendo. E as coisas que você vê serem feitas são o próprio Deus entre o seu povo. Nada pode ressuscitar os mortos, exceto Deus. Nada pode fazer as coisas que ele está fazendo agora, exceto ele. Porque a Bíblia disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, nós vemos essa tendência moderna das pessoas, então. Os dias já passaram, não há tal coisa como milagres, as pessoas estão todas emocionalmente estimuladas. Escutem a esse Elias, o profeta, clamar contra eles e seus teólogos. Note, ele falou como se fosse o próprio Deus. Elias falou como se fosse o próprio Deus. O orvalho não cairá do céu até que eu chame por ele. Amém? Sim, Senhor. O profeta tinha estado por tanto tempo na presença de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, ou de qualquer época, viviam na presença de Deus até se tornarem a palavra. A mensagem deles era a própria palavra. E lembre-se, ele disse, assim diz o Senhor. E quando aqueles homens tinham aquelas mensagens de Deus e se tornavam tão envolvidos que seu próprio pensamento pode ter sido contra seu pensamento, eles podem não ter sido capazes de ver isto certo, mas estavam falando a palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Não haverá chuva alguma até que eu chame por ela. Que declaração! Ele tinha estado na presença de Deus e sido vindicado tão perfeitamente. E lembre-se, isso também segue Amós 3:7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Disse, não cairá chuva alguma. Eles riram dele, pensaram que estava louco. Esse fanático! Mas veja, ele tinha assim diz o Senhor, de que não ia chover. E Deus, antes que ele fizesse isso, revelou isto a Elias, seu servo. E ele foi um profeta aprovado e vindicado, de modo que o povo devia ter se arrependido. Mas, ao invés disso, riram dele e disseram, nós temos chuva de sobra, os reservatórios estão cheios, os rios estão fluindo bem. A Bíblia disse que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e 6 meses. Todos os ribeiros e as águas se secaram, por toda parte. Isso não foi esse homem. Foi Deus falando através desse homem. Esse foi o eu que foi. Nós sempre sabemos. Assim ele
nós verificamos que quando um homem vem, enviado de Deus, ordenado de Deus, com o verdadeiro assíntio do Senhor, a mensagem e o mensageiro são uma e a mesma coisa, porque ele é enviado para representar o assíntio do Senhor, palavra por palavra, de modo que ele e sua mensagem são a mesma coisa. Um homem denominacional, sob patrocínio denominacional, ele e a igreja são um. Um teólogo sob teologia, feita por alguma denominação, ele e sua mensagem são um. Igreja de teologia, um teólogo, corretamente. Então, quando o homem vem com as síntese do Senhor, ele e a mensagem são um. E quando Elias veio com as síntese do Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um. Do mesmo modo que Jesus, quando veio, ele foi a palavra. São João 1. De modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa, o tempo todo. Isso mesmo. Jesus foi a palavra que foi profetizada. Ele foi o que os profetas disseram que aconteceria. Uma virgem conceberá e dará à luz este menino. Lá atrás, um princípio, Deus lhes disse, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Todas essas profecias tinham sido dadas. Davi chorando, todos os demais profetas no decorrer das eras, falando dele, ele foi essa palavra manifestada. Aleluia! Agora, estão vendo aonde estou tentando chegar? Eu falei com vocês com bastante clareza esta manhã. Vocês não veem a autoridade do Deus vivo na igreja viva, a noiva? Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, os paralíticos andam, os cegos veem, o evangelho sai em seu poder, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na igreja, na pessoa. A palavra de Deus estava em Elias quando ele caminhou até lá com o assíntio do Senhor e disse, não vai chover. Isso não foi o Elias, foi Deus em Elias. Eu disse muitas vezes, como a senhora da ciência cristã que me disse certa vez, eu contei muitas vezes acerca disso. Ela disse, Senhor Branham, o senhor se vangloria demais de Jesus? Eu disse, espero que essa seja a única coisa pela qual tenha de responder. E ela disse, o senhor tenta fazê-lo divino? Eu disse, ele foi divino. Disse, ele foi profeta, ele foi um bom homem, mas não foi divino. E eu disse, bem, mostre-me uma escritura que diga que ele não foi. Ela disse, no livro de São João diz que ele chorou quando foi à sepultura de Lázaro. Bem, eu disse, certamente que ele chorou. Ele foi tanto homem quanto divino. Ele foi homem chorando, mas teve de ser Deus para ressuscitar os mortos. Certo? Eu disse, ele foi homem, faminto, mas foi Deus alimentando 5.000 com 2 pãezinhos e 5 peixes. Isso mesmo. Ele foi homem dormindo na parte de trás de um barco, mas foi Deus nele que pôde aquietar as águas. Por quê? Ele e sua mensagem eram um. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Eu penso que foi tão impressionante outro dia, quando eu estava trazendo as 7 eras da igreja. Para começar, eu não conseguia entender Jesus ali em pé com aquele branco sobre si, daquela maneira. Dizia, seu cabelo era branco como a lã. Eu não conseguia entender como um homem de 33 anos estaria branco como a neve. Eu telefonei para um bom teólogo pentecostal, um bom e prezado amigo. Bem, foi o irmão Jack Moore. Ele é um homem talentoso e inteligente. Ele disse, irmão Branham, aquele foi Jesus glorificado. Essa era a sua aparência após ter sido glorificado. Não, eu não podia crer nisso. Não. E eu disse, bem, irmão Moore, obrigado. Eu entrei no quarto ali e me pus a falar com Deus. Eu consultei minha concordância para levá-lo de volta a Daniel, onde disse, e veio a um seu de dias, cujo cabelo era branco como a lã. Eu disse, Senhor, eu não sei o que dizer, e tenho a responsabilidade. Agora, isso foi antes e lembre-se, antes dos 7 selos serem abertos, cerca de 1 ano ou mais antes, eu estava orando ali,
Senhor, o que foi isto? E olhei em pé diante de mim, e ali se encontrava um homem, e era juiz, e estava usando uma peruca branca. Os antigos juízes dos dias antigos costumavam usar uma peruca branca para mostrar que eram uma autoridade suprema. E então, quando vi Jesus com a peruca branca, eu disse que isto apenas vindicava a verdade que conhecemos, que ele é a autoridade suprema. Deus testificou a mesma coisa no Monte da Transfiguração e disse: este é o meu filho amado, escutai-o, a autoridade suprema. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Ele me mostraria o que eles eram, as coisas perdidas. Eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro, mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro, é algo que esteve oculto no livro, porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, deste modo, é um mistério que esteve no livro nestas 7 eras da igreja. Cada uma delas produziu um mistério. Tudo acerca de batismo em água e estas outras coisas com que eles se atrapalharam por tanto tempo. Então, quando eles subiram, os grandes observatórios desde a Califórnia até o México, sobre o Tucson, por toda parte, tirando a foto disto, foi uma visão misteriosa. O irmão Fred Sotman ali, sentado bem ali atrás, e eu, o irmão Gene Norman, ali de pé presente quando isso subiu, eles tiraram a foto. Ainda não sabem o que dizer acerca disto. Aqui, faz algum tempo, todos diziam: olha aqui, isto parece assim, e aquelas asas de anjos, como elas estão dobradas ali. Certo dia, virando para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo tão perfeito quanto Hoffman o retratou. Encontrava-se ali, de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara. Tudo de igual modo. Autoridade suprema. De peruca branca. Vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto. Nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita, de lado. Olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Tem de se olhar para ela no ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para a sua direita e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. A primeira vez que o vi, ele parecia a cabeça de Hoffman. Nunca tinha visto isso antes, e no tabernáculo de Billy Sunday, anos mais tarde, eu a vi. Minha casa nunca esteve sem um desses quadros desde então. Então, aqui nos céus, dizendo que o próprio Deus que eu vi nesta visão aqui, só um rapazinho aqui onde essa escola se encontra, ele tinha essa aparência. E aqui nos céus, 33 anos mais tarde, declarou isto, que é a verdade. Essa é a sua aparência, não algo místico da ideia de alguém. Como no Vaticano eles têm um Cristo retratado lá, com um pequeno círculo branco de barba, ou um círculo de barba ao redor do queixo, com cerca de meia polegada, vai em torno da parte de cima da sua boca e assim, e chamam isso de Cristo. Isso me faz lembrar de um artista grego que vi certa vez numa antiga catedral, mostrando qual era a aparência de Adão e Eva. Eles pareciam bestas ou algo assim. É isso que a mente carnal pode entender de alguma coisa espiritual. Eu creio que Adão foi o homem mais vistoso que já viveu, e Eva foi uma mulher perfeita sob todos os aspectos. Agora, mentes carnais envolvem a coisa em suas próprias ideias. Então Deus envia e revela a coisa pelo seu poder. Foi exatamente isso que aconteceu aqui
nos dias de Acabe. Agora, nós verificamos que Elias pôde dizer isso porque a mensagem da hora e a palavra de Deus, o mensageiro, a mensagem, a palavra, era exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, mensageiro, mensagem, a mensagem eram a mesma coisa. Jesus disse, se não faço as obras que de mim estão escritas, então não acrediteis em mim. E isso é bom. Todo homem e sua mensagem são um. É por isso que hoje não creem em fazer obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus, não creem na mensagem. Mas, para aqueles que creem na hora de Deus, em que estamos vivendo, estas coisas são alimento escondido. Pense somente, Deus o escondeu de tal modo que olham direto para ele e não veem. Do mesmo modo que Elias cegou o exército sírio. Do mesmo modo que Deus cega o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno do Filho, o crente. O que eles chamaram Noé, um fanático, construindo uma arca, os olhos dele estavam abertos à palavra de Deus e à promessa. A mesmíssima coisa que eles chamaram fanatismo salvou Noé e sua família. Veja, a própria coisa. A coisa de que as pessoas riem é a coisa pela qual nós oramos. A coisa que as pessoas chamam louca, nós chamamos grande. O que o mundo chama grande, Deus chama de louco. E o que o mundo chama louco, Deus chama grande. É exatamente o contraste entre o certo e o errado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele entrou em seu lugar sagrado pelo plano de Deus, pelo chamado de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto pela presciência, plano de Deus, e o chamado sobre a sua vida, e conforme a palavra. Se essa não é a maneira de entrar, eu não sei como chegamos lá. E note, antes da seca começar, Elias entrou neste lugar de segredo pela sua vida. Um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear a terra, a igreja já está chamada a sair. A noiva já está escolhida e só esperando antes do juízo golpear. Já esperando, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. Qualquer homem, em seu juízo normal, sabe que estamos indo direto na direção, estamos bem na hora do juízo. Vejam, o irmão Banks, vários de vocês homens que estão aqui esta noite, que se encontravam lá naquela montanha aquela manhã, e eu quero falar acerca daquela montanha no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor. Tenho uma grande revelação, algo mais que eu mal consigo deixar de dizer esta noite. Mas tenho, está vendo? E isto constantemente, o tempo todo, uma coisa acontecendo após a outra, está vendo? Nunca parará de acontecer, porque foi o assim diz o Senhor. Cada um de vocês aqui, milhares e milhares na fita, me ouviram ficar de pé e dizer, assim diz o Senhor, será assim e assim. E até mesmo os jornais e revistas têm de declarar que é assim. Eles não sabem de que se trata, mas o viram. Não sabem o que é, mas o viram, tornando a palavra exatamente a verdade. Nós nos encontrávamos aqui no rio, aquele anjo do Senhor desceu aquele dia, 33 anos, ou foi em 1933, desceu e falou as coisas que ele fez. Saí e muitos homens que se encontravam lá na margem disseram, o que significou isso, Billy? Eu disse, isso não foi para mim, isso foi para vocês. Eu creio, vocês não. E simplesmente continuei andando. Então o pastor me disse, ele disse, quer dizer que você, com uma instrução de 3ª série, há de ir ao mundo inteiro e orar por monarcas e potentados e reis e tais? E, disse, esqueça isto. Eu não pude esquecer isto. Estava gravado no meu coração. Agora, aqui, 33 anos mais tarde, tudo o que ele disse aconteceu perfeitamente da maneira que ele disse que faria. Ele é Deus e não pode falhar. Ele sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca duvide dela. Agora note, ele entrou pelo plano de Deus, presciência, chamado de Deus, e a palavra de Deus, e entrou antes da seca se estabelecer. Agora, nós sabemos que o juízo está prestes a cair.
Encontrando-se no monte aquele dia, o irmão Banks Woods, aqui de pé, nós estávamos caminhando o morro acima. Talvez eu cite isso de novo, de modo que edifique sua fé para esta fila de oração, que está para acontecer nos próximos 10, 15 minutos. Eu caminhava um pouco à frente do irmão Banks. Ele estava... Eu acho que ele tinha deixado a irmã Ruby quando ela estava enferma, e vindo atrás de mim, eu notei o seu rosto vermelho. Eu olhei para trás. Achei que o morro estava um pouco fatigante para ele subir, de modo que reduzi a marcha. Bem naqueles desertos, morro acima assim, bem onde os anjos do Senhor apareceram. Nós estávamos indo direto naquela direção então, onde eles tinham aparecido alguns meses antes. E enquanto subia o morro, o Espírito de Deus, quando me virei, olhei para o topo da montanha. Ele disse, apanhe essa pedra e diga-lhe, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus nas próximas horas. Eu apanhei a pedra e disse, irmão Banks, não sei porquê. Joguei-a para o ar e disse, assim diz o Senhor, o irmão verá a glória de Deus. Ele disse, isso foi com respeito a Ruby? Eu disse, não creio que tenha algo a ver com os irmãos Banks ou Ruby, um dos dois. Creio que isto só estava dizendo, assim diz o Senhor, algo vai acontecer. E na manhã seguinte, quando nos encontrávamos ali, muitos dos homens, não sei quantos estão sentados aqui agora, havia 12 ou 14, 15 de nós sentados ali. De repente, um ministro caminhou até mim e disse, irmão Branham, ele disse, meu nome é fulano de tal. Disse, eu fui um dos seus patrocinadores na Califórnia. Eu disse, prazer em conhecê-lo, senhor. Douglas McHughes. Ele disse, Eu disse, prazer em conhecê-lo. Apertei-lhe a mão. Ele disse, bem, agora quero lhe fazer uma pergunta. Disse, Roy Robertson, administrador aqui, irmão Woods, Terry, Billy e o irmão McNally. E não sei quem eram todos que se encontravam lá. Ele disse, quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse, o senhor sempre lhe dá visões assim? Eu disse, sim, irmão, mas venho aqui para me afastar um pouco disso, para descansar. E olhei em volta assim, e vi um médico corpulento olhando para ele. Disse, reverendo McHughes, esta alergia no seu olho logo irá cegá-lo. Eu mediquei por 2 anos, eu não posso fazer nada sobre ela. E eu me virei para ele. Disse, o motivo pelo qual o irmão me perguntou isso, seu médico lhe disse, o outro dia, que essa alergia estava no seu olho. Estava no meio-dia, cerca de 11 horas, e ele estava usando óculos de sol. Eu disse, a razão, o irmão não está usando isso porque seja o sol, é por causa do seu olho. Ele lhe disse que o irmão ia perder esse olho. Ele começou a chorar e disse, isso mesmo. Eu me virei para caminhar novamente, estava com uma pá na mão, e eu olhei. Eu o vi ali de pé, olhando para mim, seus olhos simplesmente tão brilhantes. Eu disse, mas assim diz o Senhor, o irmão não vai perder esse olho. Estive caçando com ele este último outono, ele podia ver melhor que eu ou que qualquer um da turma. Ele nunca... E eu vi uma senhora idosa abaixar a meia e erguer o lado da saia. Ela disse, filho, se vir o irmão Branham, diga-lhe para orar pelos meus pés. E eu olhei ali, e pequenos, pareciam tumores sobressaindo nos seus pés por toda parte. Eu disse, sua mãe é uma senhora de cabelo grisalho. Meu filho, veja, ela lhe disse antes do irmão partir, que se o irmão me visse para me pedir para orar pelos seus pés. Ela tem como que pequenos tumores sobressaindo por toda parte nos pés. Ele quase desmaiou. Disse, essa é a verdade. Eu disse, diga-lhe para não se preocupar, tudo estará bem. Comecei a caminhar por ali, então ouvi a voz de Deus falar e disse, saiam do caminho rápido. Roy Robertson ali de pé, sabendo que ele era um veterano de guerra, eu pus a mão no seu ombro e disse, irmão Roy, esconda-se tão rápido quanto possa. Disse, o que há? Eu disse, saia do caminho, esconda-se.
e só comecei a caminhar por ali, larguei minha pá, me virei, tirei o chapéu, e aqui veio ele, a glória de Deus, caindo no redemoinho que despedaçou o lado da montanha daquela maneira, e fez um estrondo e sacudiu o lugar daquela maneira, cortou o topo dos arbustos e apenas cerca de 3 ou 4, 5 pés acima da minha cabeça. Voltou como um funil daquela maneira, deu um estrondo novamente e aqui veio 3 vezes. Então, quando partiu a 3ª vez, o irmão Banks veio e disse: era disso que o irmão estava falando? Eu disse: sim. Disse: o que foi isto? Eu disse: Deus aparece em redemoinhos. Eu não sabia se ele queria que eu dissesse às pessoas ou não. Então, segui adiante e orei um pouco. Então, ele me disse que podia lhes contar. Eu disse: é o juízo caindo na costa oeste. Olhe para ela hoje. Veja o que aconteceu algumas horas depois daquilo. O Alasca afundou. E agora a coisa toda está afundando. Estamos entrando no juízo. A misericórdia foi rejeitada. Mas, graças a Deus, nós temos alimento escondido, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém. Eles entraram. Elias entrou antes da seca se estabelecer. Graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora é a hora de sair e entrar. Sair dessas organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Então, ele foi chamado e permaneceu ali. Lembre-se, ele não deixou aquele ribeiro até Deus o chamá-lo. E depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou dali à casa de uma viúva. Note, ele chamou esta viúva, e esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos, recebido a marca da besta durante a seca, assim ele a chamou a sair chamou Elias para sustentar esta viúva. Eles só tinham um bolo pequeno, uma pequena coisa a que ela estava se apegando. E Elias disse: dá-me esse primeiro, porque assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Pondo Deus primeiro, sua palavra primeiro. Note, houve farinha na panela. Toda vez que ela ia procurar farinha, havia farinha na panela. Havia azeite na botija, toda vez que ela ia procurá-lo. Por quê? A farinha representava Cristo na oferta de farinha. As pedras do moinho tinham de ser ajustadas corretamente para moer cada uma delas. Cada partícula desta farinha exatamente igual, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a palavra, o pão da vida, seguindo a mensagem, para vindicar a palavra. Assim é hoje, amigos. Assim é hoje, que o pão da vida, do qual os filhos comem, segue a mensagem de Deus, para sustentá-los durante o tempo da seca. E se ele se encontrasse na nossa presença hoje? E se ele se encontrasse na nossa presença agora mesmo? Ele agiria e faria exatamente como fez nos dias em que esteve em carne aqui na terra. A noiva é parte do esposo. A igreja é igual a Cristo. Também fareis as obras que eu faço. E é a palavra que fez isto. Ele nos disse que também faríamos as coisas que ele fazia. Nós notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós, como veio a Elias naquele dia, ela fará a mesma coisa que ele fez. Ele se alimentaria das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. Novamente isto torna a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto e está a tempo agora. E cada um de vocês pode ter esse alimento se o desejar, se está disposto a safar-se de toda a incredulidade desta hora,
se está pronto a entrar em Cristo, entrar na sua promessa. E lembre-se das suas promessas. Em Malaquias 4, Lucas 17:30, também São João 14:12, e quantas escrituras mais a mencionar, João 2:38, tudo o que ele faria, ou João 2:28, melhor, o que ele faria nesses últimos dias. E como o profeta disse que haveria luz nesses últimos dias, como isto operaria, o que isto faria, todas as escrituras apontando para estes últimos dias. E isso é Cristo. Se puder se esconder nisso agora, nesse lugar secreto, você pode comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus. Se está enfermo, a cura ali. Lembra-se de quando Elias mais tarde tinha mandado descer, depois daquela oferta de farinha que ele teve, Cristo, e sustentou a casa da viúva com ela. Note mais tarde quando ele mandou descer fogo dos céus e assim por diante, e provou seu envio de Deus, o espírito do profeta. Note no deserto, quando ele estava lá, deitado debaixo do zimbro, um anjo desceu com aquele mesmo tipo de farinha e cozeu alguns pães e o alimentou. E pouco depois ele o pôs a dormir novamente, e o acordou e tinha mais alguns pães cozidos ali para ele. E, com a força desses pães, caminhou por 40 dias. Glória a Deus! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, como amamos! Alimento espiritual a seu tempo. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher Ciro-Fenícia? Ele foi enviado aos seus. Isso mesmo. E foi a esses que ele veio. Ele nunca veio aos gentios. E agora, hoje, ele visita os gentios no tempo deles. E não é bom. Você diz, por que a mensagem não sai nesses grandes lugares, nessas grandes cruzadas, como entre as denominações? Não é o alimento deles. Não é o alimento da igreja, que assim se chama. É o alimento da noiva. É alimento espiritual a tempo. Isto lhes causaria mal-estar. É pesado demais para eles, está vendo? Você não pode fazê-lo, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos nos atrasar muito se não começarmos a fila de oração agora, de modo que vamos inclinar a cabeça só por um momento. Querido Deus, alimento a seu tempo, alimento espiritual, algo de que o mundo nada sabe. Como ouvimos Nosso Senhor dizer aquela noite, ou aquele dia lá em Samaria, o mesmo lugar a que Eliseu caminhou e disse, ora, o orvalho não cairá até que eu chame por ele. Eis que se encontrava Jesus ali, contando aos seus discípulos. Disseram, mestre, por que não comes? E ele disse, tenho alimento que não conheceis. Verdadeiramente, Senhor, o alimento dele era fazer a vontade de Deus, ver as obras de Deus manifestas em sua hora. Ele estava ali para cuidar que fossem feitas. Eu nada faço, a não ser que meu Pai primeiro me mostre. O que o Pai me mostra, isso faço. E Pai, assim é hoje. A igreja, o verdadeiro crente, o corpo de crentes, tem acesso ao alimento espiritual, do qual os nominais nada sabem. O mundo nada sabe deste alimento, Pai, mas tua igreja, teu povo, a noiva do teu filho, o ama. Nós temos acesso à cura do nosso corpo quando os médicos falharam. Temos acesso a isto. É um dos alimentos de Deus que Ele deu à sua igreja e prometeu isto nos últimos dias a seus filhos crentes. Pai, ajuda-nos a ser filhos crentes, porque tudo é possível para os crentes. Concede isso, querido Deus. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém.
Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com.